O fim das doenças é possível? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Essa pergunta com a qual eu comecei o vídeo, e é a mesma que recebe o título dele, foi feita pelo grande mestre Dr. Runal Zancan. E nós vamos respondê-la juntos no decorrer desse vídeo. E você vai tirar suas conclusões. E eu peço a você, me acompanha do início até o final em todo o raciocínio, que eu garanto a você que ao final do vídeo você vai ter se transformado numa outra pessoa, porque a tua atitude mental ela vai mudar completamente. Você percebeu que não importa em qual local do Brasil você esteja, que sempre você vai observar alguém próximo de você tossindo? Já observou isso? Você não acha isso estranho? Na realidade, a maior parte da população não acha isso estranho, simplesmente porque, com o decorrer do tempo, desde 2020, com a massiva ação de programação preditiva constantemente na mente das pessoas, através de televisão, celular, enfim, todos os meios de comunicação, as pessoas acabaram tendo a mente reprogramada de tal forma a acreditarem que o anormal, incomum, passou a ser normal. Como é esse caso da tosse constante das pessoas. Quer ver uma coisa interessante? Essa semana eu estava vendo, horrorizado, a um pequeno vídeo que uma pessoa fez tratando de um determinado local do Brasil onde choveu cinza. Choveu cinza. E infelizmente as pessoas veem isso e acham normal. Percebe outra coisa? Crianças gripando com bastante frequência também é outra coisa que se tornou normal. Você vê um pai e uma mãe falando com relação ao filho que está gripado, para eles é normal. E quando, por exemplo, eu falo que na minha época isso era uma coisa que não existia, porque as crianças na minha época eram saudáveis, você encontra uma série de objeções tentando justificar o injustificável. Porque, por exemplo, meus netos não vivem adoecendo, eles não vivem gripando. Será que é porque a minha filha alimenta-os adequadamente? Não fica dando besteira para eles comerem? Na semana passada, agora há pouco, aconteceu um fato que vale a pena registro aqui. Eu fui à feira, fui comprar as minhas frutas da semana. Como vocês sabem, o consumo de frutas meu e da minha esposa aqui em casa é constante. E quando eu estava na barraca do Adelso, que é o feirante que eu sempre compro frutas aqui, na barraca dele estava lá um senhor, que eu sempre gosto de conversar com ele sempre pergunta as coisas a mim, coisas sobre saúde. Já é um senhor de idade bem saudável, e ele é sempre interessado por saúde, sempre perguntando as coisas e tal. E nesse momento que eu estava conversando com esse senhor, chegou uma senhora magrinha, e no momento que ela chegou, eu estava justamente conversando com esse primeiro senhor sobre frutas. E ela falou uma coisa que me deixou horrorizado. E não é por ser ela, mas a orientação que ela recebeu. Ela fez o seguinte comentário: eu não posso comer fruta porque o meu médico já orientou, porque eu tenho diabetes, né? Diabetes do tipo 2. Você já ouviu um absurdo maior do que esse? Para esse absurdo que o médico dela ensinou para ela e ela segue, cai como uma luva um trecho bíblico que eu sempre repito aqui no canal. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vamos voltar a duas proposições que eu fiz ainda há pouco. Por que é que você ouve tantas pessoas tossindo? Porque elas passaram a seguir hábitos errados, muitas vezes hábitos orientados por maus profissionais, como foi o caso dessa senhora que eu citei ainda há pouco. E por que é que as crianças gripam tanto hoje em dia? Porque os pais preferem dar produtos alimentares. Eu não estou falando de alimentos, estou falando de produtos alimentares, porque eles abrem mão da saúde em favor da praticidade. Não é prático você dar uma fruta, por exemplo, uma manga para o filho,
para a criança por exemplo, ter que tirar a casca da manga para o seu filho. Só que a manga, ela vai ter fibra, vai ter nutrientes. É muito melhor dar o biscoito, que é só abrir o pacote. Uma criança pode abrir um pacote. Não importa que naquele biscoito tenha glutamato monossódico, que é uma neurotoxina. Não adianta que aquele biscoito seja rico em açúcar. E vai fazer com que, no passar do tempo, o seu filho, aquela criança que só sabe comer besteira, biscoito, salgadinho do tipo Fedositos, inevitável se torna que essa criança, antes de chegar na idade adulta, já como adolescente, já começa a apresentar problemas, como, por exemplo, outra coisa que eu não via na minha época de adolescente, adolescentes barrigudos. Você percebeu isso? Adolescente com o biotipo pera, que indica o quê? Elevação dos níveis de hormônios femininos, porque a testosterona desses jovens está aromatizando e, portanto, sendo transformada em estrógeno, que é um hormônio feminino. Tem um outro caso também real, que vale a pena eu estar narrando aqui para vocês. Uma criança de 8 anos de idade, filha de uma jovem senhora, vive entrando e saindo da emergência do hospital, com tosse, o famoso cansaço, falta de ar. Todas as vezes que essa criança chega na emergência, o que é feito? A maior parte de vocês sabem. É administrado a essa criança corticoide. Ora, quem estuda um pouquinho, quem busca o conhecimento, sabe o perigo que é para a saúde de um adulto o corticoide. Mas quando a gente está tratando de criança, o perigo é ainda maior. Mas é muito mais fácil você levar para uma emergência do que buscar alimentar o seu filho com um alimento saudável. E sabe uma coisa interessante? Por que é que essa criança não é alimentada corretamente pela mãe? Porque ela não quer comer. Mas eu pergunto para você, se você deixa a criança comer o que ela quiser, pensa direitinho, ela vai escolher comer uma fruta ou comer biscoito? Não é preciso ser um gênio para saber a resposta disso. Então, a criança adoece não é por causa dos tempos que nós estamos vivendo hoje. É porque você está sendo negligente com a sua própria saúde. E o pior ainda, quando a gente está tratando de criança, você está sendo negligente com a saúde dos seus filhos. Você acha mesmo que uma criança já tem o tirocínio, a maturidade mental para avaliar os melhores hábitos alimentares para ela? Você tem certeza disso? Então, depois a criança adoece e você quer passar a responsabilidade pela saúde da criança ao médico, quando a primeira responsabilidade está nas suas mãos. Hoje em dia, está acontecendo quase que uma explosão de casos de litíase biliar. Para quem não sabe o que é isso, pedra na vesícula. Nós temos aqui no canal vários vídeos tratando especificamente disso. Por que é que a litíase biliar ela acaba sendo desenvolvida? Ela acaba se desenvolvendo no organismo. E o principal responsável por isso, claro, é a pessoa que tem pedras na vesícula. Mas de onde é que surge isso? Vamos tratar isso de uma maneira bem simples e rápida que todo mundo vai entender. Você deve saber que a nossa vesícula funciona como se fosse um pote de detergente. Para quê? Para quando você ingerir gorduras boas, sim, porque tem gordura ruim. E gordura ruim, ao contrário do que maus profissionais dizem, não é gordura saturada. Gordura ruim são as gorduras hidrogenadas. Óleo de soja, margarina, canola, óleo de girassol, que muita gente ainda sonha achando que esses óleos são bons. Aí o que é que acontece? Você ingere esses óleos hidrogenados, a sua gordura não é estimulada a contrair e mandar bile para emulsificar as gorduras, porque, claro, seu organismo não reconhece como gordura necessária que ele precisa, então ele não vai estimular a vesícula a funcionar. Com o passar do tempo, como ela não funciona, aquela bile vai ficando velha e é uma das razões para a formação de pedra na vesícula. Aí você chega um dia no consultório e o médico dá aquela notícia fantástica: tem que tirar a vesícula. Mas fica tranquilo,
você tira a vesícula e fica tranquilo sem ela. Não, não fica não. Porque, por exemplo, se você é homem, para a sua testosterona ser produzida, caso você não saiba, a testosterona é hormônio esteroide. E o que é isso? É um hormônio que, para ser criado, ele precisa de gordura. Como é que a gordura que você ingere, gordura boa, eu repito, vai ser emulsificada para depois produzir-se a testosterona se você não tem vesícula? Tá entendendo? Então, eu volto à pergunta que eu fiz no início e que leva ao título desse vídeo. O fim das doenças é possível? Exemplos: hipertensão, diabetes. É possível o fim das doenças? E a resposta é sim, é possível. A indústria alimentícia ela sabe o seguinte, que saúde não dá dinheiro, o que dá dinheiro é doença. E isso os laboratórios também sabem. Agora é claro que o Dr. Ronald, o grande mestre Dr. Ronald Zancan, não é um desses profissionais que fica feito papagaio repetindo as mesmas coisas para as pessoas, coisas que na realidade estão ajudando elas a adoecerem cada vez mais. O Dr. Ronald Zancan, o diferencial dele é justamente porque ele busca de fato fazer com que as pessoas ganhem saúde. E, portanto, eu vou dar o exemplo de um outro profissional, além daqueles que eu sempre faço referência aqui, como por exemplo o Dr. Dayan Siebra, o Dr. Marco Menelau, é o Dr. Alberto Peribandes Gonzalez. É esse médico aqui que escreveu este livro, Lugar de Médico é na Cozinha. Veja, é o tipo de médico que os outros profissionais não gostam, porque ensina de fato as pessoas como a ganharem saúde e não a vencerem doenças. Ora, se o título do livro do Dr. Alberto é Lugar de Médico é na Cozinha, você acha que ele é daqueles médicos que fica ensinando remédio para as pessoas? É claro que não, né? São médicos como todos esses que eu citei que conseguem alcançar resultados que a medicina tradicional não consegue alcançar, aonde as pessoas, como eu já falei aqui, né, continuam fazendo uso de medicações por anos, não ficam boas nunca e boa parte delas nem melhoram, mas continuam usando os mesmos remédios. E ainda assim, continuam chamando certas abordagens terapêuticas como terapias alternativas, mas que na verdade são essas terapias que verdadeiramente levam saúde às pessoas. O que é que eu acabei de fazer agora? Colocar nas suas mãos uma responsabilidade de tomar as rédeas da sua saúde, que é possível. Então, faz o seguinte, eu te peço de coração e veementemente, assiste esse vídeo de novo, com papel e caneta do lado, e vai anotando o que eu vou dizendo. Porque você pode ter certeza de uma coisa, quando você assistir esse vídeo pela segunda vez, você vai perceber coisas que antes você não tinha percebido e vai começar a fazer uma coisa que o gado, hoje em dia, não faz, que é pensar por si mesmo, dá de bandeja a responsabilidade pelo pensar à indústria alimentícia, à indústria farmacêutica, a maus profissionais e depois perde algo preciosíssimo que é a sua saúde e vai tomar medidas radicais como, por exemplo, tirar a vesícula. Então, faz o seguinte, pensa direitinho em tudo que eu te disse nesse vídeo aqui. E caso você queira aprofundar-se ainda mais na sua saúde, no seu bem-estar e quiser agendar com a gente uma consulta, faz o seguinte, entre em contato com a gente ou através do nosso e-mail ou do nosso WhatsApp, que você vai encontrá-los aqui embaixo na descrição. E uma coisa muito importante, para todos aqueles que efetuarem o pagamento das suas consultas com o BDM Digital, terão um desconto de 5%. Isto porque eu sou parceiro BDM, que, como eu já falei aqui inúmeras vezes, é o melhor meio de pagamento do mundo. Meio de pagamento que até países de língua árabe conhecem, porém a maior parte dos brasileiros nem sabe o que é isso. Então eu te convido mais uma vez a uma reflexão sobre tudo que eu falei. E se você gosta do conteúdo do nosso canal, se você gosta do nosso trabalho e deseja de alguma maneira contribuir, eu vou deixar aqui o QR Code do nosso Pix ou aqui embaixo na descrição, caso você queira fazer alguma contribuição. E eu te desejo saúde física, mental e emocional
E que Deus, o dono da minha vida, desse canal e do meu trabalho, nos abençoe. Muita, muita paz para você. Tchau, tchau.